Todo mundo vai ficar rico com as criptomoedas. Será? Nos últimos anos, muitas pessoas têm falado em abandonar os outros ativos e colocar todo o seu dinheiro em cripto. Mas será que essa é uma boa estratégia? Hoje nós vamos analisar com mais calma essa ideia, ver o que está por trás do Bitcoin e das outras criptomoedas e analisar se realmente vale a pena essa estratégia. Eu sou o Fabrício e esse é o canal MyTree, plante sua liberdade financeira. Então fica comigo até o final que esse papo vai ser muito interessante. Bora lá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Bitcoin não nasceu como um ativo financeiro, mas sim como um sistema de pagamento descentralizado, autônomo e independente de bancos centrais. O objetivo do Satoshi não foi criar um ativo e deixar milhares de pessoas ricas ao redor do mundo, mas sim uma alternativa ao sistema monetário tradicional. Tanto isso é verdade que o primeiro bloco minerado, o bloco Gênese, veio com a seguinte mensagem: chanceler à beira de um segundo resgate aos bancos. O que o Satoshi quis dizer com isso? Que o chanceler do Tesouro do Reino Unido tinha salvado mais um banco na crise de 2008. Então, a ideia primária do Bitcoin é ser uma alternativa ao sistema tradicional, que é controlado pelo Estado. Ou seja, o Bitcoin é uma quebra de paradigma em relação ao sistema vigente. À medida em que o Bitcoin foi crescendo e tomando grandes proporções, o mercado foi mudando sua postura em relação a ele. De 2009 até 2012, ali no comecinho do mercado, a ideia do Bitcoin era mais ou menos uma rebeldia de nerds, de anarcocapitalistas, que queriam um ativo totalmente desvinculado do Estado. Só que a maioria das pessoas não levavam o Bitcoin a sério. De 2013 até 2016, com o crescimento do Bitcoin, a mídia começou a falar desse ativo. Só que com muito maus olhos ainda, associando a criminosos, deep web, hackers, pessoas que queriam aplicar golpes e coisas do tipo. Essa fase começou a atrair certa curiosidade do público leigo, mas ainda sem muita credibilidade na moeda. De 2017 até 2020, o Bitcoin teve um grande crescimento, chegando próximo dos 20 mil dólares. Essa fase chamou a atenção de muitos investidores e da mídia, mas o Bitcoin ainda era visto como um ativo especulativo, de quem queria ficar rico do dia para a noite. Nessa fase, algumas empresas, como a Tesla, até começaram a anunciar que aceitariam o pagamento dos seus produtos em Bitcoin, trazendo um grande destaque para a moeda. De 2020 até 2023, depois da pandemia, o Bitcoin começou a ser visto como uma reserva de valor. Nessa fase, os governos começaram a imprimir muita moeda, o que preocupou o mercado. E, como alternativa, começaram a ver o Bitcoin como uma espécie de ouro digital. Grandes empresas começaram a comprar Bitcoin como reserva estratégica. E também houve grande adoção de players internacionais do mercado. Uma coisa muito importante na época foi que El Salvador foi o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Isso trouxe ainda mais reconhecimento para o ativo. De 2023 para cá, grandes países começaram a se render ao Bitcoin, adotando a moeda como reserva estratégica. Em resumo, em pouco mais de 15 anos, o Bitcoin passou de uma brincadeira de nerds para uma das reservas mais importantes da humanidade. Tá, você deve estar se perguntando, mas o que faz o Bitcoin tão importante assim? As características que tornam o Bitcoin importante são muitas, mas a gente vai citar algumas delas. Primeiro é a quantidade finita. Pelo código do Bitcoin, só pode existir 21 milhões de moedas, ou seja, ele é um ativo desinflacionário, não pode existir impressão de moeda a mais do que descrita no código do Bitcoin. Outra característica é que ele é descentralizado. Não existe um banco central ou um estado ou uma instituição financeira por trás. São várias pessoas ao redor do mundo rodando o código do Bitcoin que validam as transações diariamente na rede. Essa característica é tão importante que é praticamente impossível desligar o Bitcoin da tomada. Para que isso acontecesse, teriam que ser desligados todos os nós ao mesmo tempo, o que é praticamente impossível. Outra grande característica do Bitcoin é a inconfiscabilidade. Já passamos períodos aqui no Brasil que a poupança foi confiscada da maioria dos brasileiros. No Bitcoin isso seria praticamente impossível, porque o governo não tem acesso às chaves privadas do investidor. É ele que guarda suas chaves. Outra característica incrível no Bitcoin é a facilidade de transporte e de pagamento que a moeda tem. Com um simples token que tem o tamanho de um pendrive, você pode carregar milhões de dólares para onde quiser. E apertando pouquíssimos botões você consegue transferir quantidades enormes de dinheiro para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Todas essas características e muitas outras fizeram o mercado tradicional mudar radicalmente de opinião em relação ao Bitcoin. Por mais que o Bitcoin seja incrível e tenha características únicas, tem uma coisa que a gente precisa falar e que é sério. O Bitcoin nasceu para o mundo em 2009, com a mineração do bloco Gênese. Ou seja, o mercado cripto tem apenas 16 anos de existência. Se a gente for comparar isso com outros mercados, por exemplo,
O ouro é utilizado como reserva de valor há mais de 5.000 anos. A prata é utilizada como moeda de troca há pelo menos 4.000 anos. A Bolsa de Valores de Nova York, NYSE, tem mais de 230 anos de existência, enquanto a nossa Bolsa brasileira tem mais de 130 anos. Em comparação com outros mercados, o mercado cripto é muito recente e tem pouquíssimo histórico de análise e comparações consistentes. Por ser um mercado muito novo, o mercado cripto é extremamente volátil, mais parecido com uma montanha russa. Como a gente pode ver nessa imagem, o Bitcoin desde janeiro de 2019 teve uma alta expressiva de cerca de 1.700%. Entretanto, 3 meses depois já amargava uma queda de 73%. O Ethereum, depois de cair 76% em um período de pouco mais de 6 meses, teve uma alta expressiva de 250%. A Solana ficou mais de um ano amargando uma queda de 95%. Depois teve uma forte valorização de mais de 2.000% em praticamente 2 anos. E aí, aventureiro? Tá preparado para ver seu patrimônio cair mais de 90% em poucos meses? E depois cair de novo, e depois subir de novo, e depois cair de novo e subir de novo? É ou não é uma montanha-russa? Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que o Bitcoin é o único ativo disruptivo do mercado cripto. Ele veio com a missão de trazer um novo sistema monetário e desafiar o sistema vigente, trazendo descentralização ao sistema monetário e independência em relação aos bancos centrais. E não só os investidores comuns enxergam isso, até nações gigantes estão reconhecendo o valor do Bitcoin. Todas as outras criptomoedas surgiram com a ideia de surfar no hype do Bitcoin, mas pouquíssimas delas realmente trouxeram algum valor para a sociedade. Vamos falar de algumas altcoins que não retornaram valor a quem acreditou nelas. A primeira delas é a Terra Luna, que foi um projeto focado em stablecoins algorítmicas. A ideia era rodar uma stablecoin chamada Terra USD, mantendo paridade com o dólar, mas sem um lastro direto com a moeda. Quando a stablecoin perdeu a paridade com o dólar, a Terra Luna deu ré, igual o foguete do Elon Musk. Outro projeto que não vem performando bem é a Polkadot, que assim como várias outras criptos veio com a ideia de interoperabilidade entre blockchains. O problema é que muitos projetos já resolvem esse problema. E boa parte das blockchains, inclusive a do próprio Bitcoin, já permite essa integração. Logo, como a Polkadot não trouxe nada de novo e não foi grandemente utilizada, os seus investidores acabaram amargando um grande prejuízo. Outra moeda que a gente pode citar é a Shiba Inu, e ela é o puro suco do hype. Ela não trouxe absolutamente nenhuma inovação e só se aproveitou da sua concorrente Dogecoin, que é outra moeda de cachorrinho. Quem comprou perto do topo vai segurar um prejuízo por um bom tempo, talvez até para sempre. Ou seja, grande parte das altcoins gira em torno de projetos de games, meme coins ou problemas que o Bitcoin já resolve. E qual é o problema com isso? O problema é que essas moedas sobem muito rápido, só que quando o mercado vê que elas não têm valor, elas caem na mesma proporção. O Ethereum até trouxe algum valor com os smart contracts e apresentou um retorno considerável, mas a esmagadora maioria das criptos se comportou como verdadeiros bilhetes de loteria, e muitos deles não estavam premiados. Fazendo um link com as altcoins, a gente tem que falar do apelo muito forte do mercado cripto com ganhos rápidos, com ficar rico do dia para a noite. Principalmente quando se fala em criptos do momento. Mas a verdade é que quando sai na mídia as criptos do momento, quer dizer que elas já subiram muito e que seus investidores precisam realizar lucro. Nesse momento surgem várias notícias e vários influenciadores falando dessas moedas. E qual seria o objetivo deles? Você compra no topo e eles realizam lucro. Logo depois a cotação desaba. Além disso, esse cenário especulativo é um terreno fértil para os golpistas. Muitos começam a oferecer ganhos fáceis. Me passa seu dinheiro que eu vou multiplicar por 3 e em 10 dias eu te devolvo. Mas, infelizmente, essas promessas de ganhos fáceis são apenas armadilhas para investidores desavisados. Ou seja por meio de golpes, seja por projetos da moda, o certo é que várias pessoas perdem dinheiro no mercado cripto. Como já dito, o mercado cripto é um mercado muito novo, é um mercado que está em plena expansão ainda. De outro lado, existem ativos com centenas, milhares de anos. Então surge a pergunta, qual é o motivo para dar win em criptomoedas? A gente tem vários bons ativos para compor uma carteira de investimentos. Ações brasileiras, fundos imobiliários, renda fixa no Brasil, stocks, REITs, bonds, que é a renda fixa americana. Enfim, existem diversas classes de ativo que podem compor nossa carteira de investimento, trazer mais segurança e com um histórico maior de análise. Tá, mas se você quiser mesmo cometer a maluquice de colocar 100% em cripto, eu vou te dar um conselho. Que esse 100% seja pelo menos 100% em Bitcoin. Como a gente já viu, o Bitcoin é o único que traz realmente valor para a sociedade, que tem características únicas,
como inconfiscabilidade, descentralização, autocustódia e diversas outras características importantes. Só que o grande problema é que muitos investidores enchem a carteira com um monte de moedinhas, projetos sem fundamento nenhum, que estão aí só para tirar o seu dinheiro. Muitos nem Bitcoin têm na carteira, o que é um absurdo completo. Então não se esqueça disso. O único ativo que realmente tem valor no mercado cripto é o Bitcoin. Aliás, o mercado cripto nem existe. O que existe é o Bitcoin, que é o único que trouxe uma quebra de paradigma e algo realmente de valor para a sociedade. Um outro grande problema e uma grande discussão que existe no mundo cripto é em relação à autocustódia ou à custódia terceirizada. Existem basicamente duas maneiras de armazenar suas criptos, ou através de uma exchange, uma corretora de criptomoedas, ou através da autocustódia, que é tendo uma wallet, uma carteira física ou virtual. Quando a gente fala em autocustódia, é importante entender sobre responsabilidade. Você assume 100% da responsabilidade sobre suas criptos. Alguns pontos importantes em relação a isso é que a autocustódia é uma habilidade que envolve certo conhecimento técnico. E outro ponto importante é que não existe saque de Bitcoin. Ou seja, se você transferir alguma coisa para uma carteira errada, não tem para onde ligar, não tem para onde recorrer. Foi transferido, acabou. Já foi para outro endereço que não é o seu. E outro ponto é em relação às chaves privadas. Se você perder as suas chaves privadas, você perdeu o seu cofre. Em relação à autocustódia também, é importante destacar que existem diversos hackers, phishing, malwares que podem roubar suas informações e fazer você perder as suas criptomoedas. De outro lado da moeda, existem as exchanges que trazem uma facilidade enorme na hora de comprar e armazenar os seus ativos. O problema é que várias delas já quebraram ou foram hackeadas e o saldo dos seus investidores acabou sumindo. Podemos dar como exemplo a MTGOX, a FTX e diversas outras corretoras menores. É o famoso ditado: Not your keys, not your coins. Se as chaves privadas não são suas, as criptomoedas não são suas. A conclusão que a gente chega é que ter 100% em criptomoedas é muito difícil, seja na corretora, seja na autocustódia. Porque caso a corretora quebre, você vai perder as suas criptomoedas. E caso você cometa alguma falha no caminho, também perderá. Por isso, o ideal é não colocar tudo em cripto, porque você pode ter uma perda muito grande. Bom, esse vídeo não tem a intenção de fazer você desistir do mercado cripto ou algo do tipo, mas é para você ponderar se vale a pena colocar tudo nesse mercado, sendo que há tantas outras opções viáveis para investimento. E você, já pensou em dar all-in em cripto? Ainda está pensando nisso? Conta aqui nos comentários. Ah, e não esquece de deixar um like e se inscrever no canal se você gostou do vídeo. Valeu!